Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da primeira semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Mateus capítulo 25, versículos de 31 até o 46, que nos diz assim. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: Em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, eu sei que o texto já traz aqui alguns aspectos de muita clareza para nós, mas eu reservei aqui cerca de 5 pontos para que nós pudéssemos conversar de modo breve sobre o que esse texto tem então a nos iluminar neste tempo quaresmal. O primeiro ponto é em forma de pergunta a todos eles, tá bom? Como é que a gente pode se engajar de modo mais ativo nas obras de misericórdia nesse tempo de conversão? Por que eu falo isso? O Evangelho desta segunda-feira, Jesus é muito claro em nos dizer o quê? Que, na verdade, quando eu faço aos pequeninos, que são os mais excluídos, os mais impotentes da sociedade, é ao próprio Cristo que eu estou fazendo. E muitas vezes, desculpa a sinceridade, eu vejo pessoas que dizem que estão engajadas, mas eu vejo mais passividade do que atividade na coisa. Por exemplo, todo dia, meu irmão, eu rezo o mistério do texto por aqueles que passam fome. E essa mesma pessoa é capaz de jogar restos de comida no lixo todos os dias. Como é que você é uma pessoa que diz que reza por quem tem fome e você não descruza os braços para poder dar o que sobra pelo menos seu para aquela outra pessoa? Isso não está certo. Então quero te convidar, em primeiro lugar, a pensar como se engajar de modo mais efetivo em relação às obras de misericórdia. A segunda coisa também é que o texto nos fala sobre a vinda de Cristo, né? Quando Cristo vier e sentar em seu trono, vai separar esses daqueles. A uns vão ser condenados, a outros não. E aí eu pergunto a você, o que significa então esperar essa volta de Cristo também de modo preparado, sem ser de braços cruzados? Mas José Lucas, não há advento para pensar nisso. Meu irmão, minha irmã, todo dia, independentemente do tempo litúrgico, eu preciso pensar sobre essa vinda de Cristo. E preciso pensar, será que eu estou vigilante? Estou em oração? Será que eu busco me reconciliar com os outros? Será que eu busco fazer atos de caridade em relação a essa espera? Ou não? Terceiro aspecto, que eu também questiono a vocês. Como é que eu posso olhar para o outro durante a quaresma como se eu estivesse vendo o próprio Cristo? Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito fácil eu dizer que eu quero doar as camisas que não dão mais em mim, por exemplo, a quem precisa. Aí eu faço o quê? Eu entro em contato com uma ONG, por exemplo, no Instagram, digo para eles, venham buscar. Eles vêm buscar e eu não sequer me aproximo daquelas pessoas. Por quê? Porque eu tenho nojo.
porque eu tenho medo de me aproximar, porque eu me sinto superior àquela pessoa. Será que isso é olhar para o outro como se eu estivesse vendo Jesus? Pensa um pouco. Outra coisa, quando nós não temos empatia com o outro. Por exemplo, a gente pode refletir esse mês de março, por exemplo, é um mês dedicado às mulheres. E aí eu sei que tem uma mulher, por exemplo, que passa por uma realidade muito complicada, que por algum motivo ela foi espancada, por exemplo, pelo marido. E aí eu não me coloco muitas vezes no lugar dela no momento de escuta, de aconselhamento, de acolhimento. Como é que a gente faz isso enquanto pastorais, enquanto na igreja, por exemplo? Pensa sobre isso também. É preciso ter empatia para com o outro. Olhar para aquela pessoa que sofre por algum motivo e ver Jesus nela. Quarto aspecto. Quais atitudes em minha vida eu preciso transformar para que, de fato, eu viva de acordo com a vontade de Deus? E, a partir disso aqui, obviamente, para quando tiver separação dos que estão à direita e os que estão à esquerda, eu posso estar do lado daqueles que cumpriram a vontade de Deus. Como é que eu posso fazer isso de modo mais efetivo? Como é que eu posso, por exemplo, ser mais justo? Como é que eu posso exercitar mais a misericórdia? Eu lembro de uma expressão muito bonita, né? Nós precisamos sermos homens e mulheres misericordiados. Eu experimento a misericórdia de Deus. Eu experimento esse amor de Deus. E ao experimentar, eu também quero amar o outro. Eu também quero ter misericórdia do outro, como Jesus tem de mim. Podemos dizer sem muitas delongas, eu só aprendo a amar e a ter empatia quando eu, primeiramente, sou amado e também deixo com que o amor de Deus me envolva, como é envolvido também pela empatia dos outros. Quinto e último ponto. O que é que eu estou fazendo hoje, à luz do Evangelho, sabendo que as minhas ações elas têm um impacto eterno? Às vezes a gente vive naquela dinâmica do carpe diem, não é isso? Viva hoje, não se preocupa com amanhã. Né? Eu vou gastar tudo hoje, porque mês que vem o salário vai cair na minha conta. Amado irmão, amada irmã, eu quero te contar um segredo. Diferentemente do salário, que todo mês vai cair o mesmo valor novamente, se você for alguém, né, que vive desse regime de trabalho, o nosso coração, a nossa vida, não é assim. Não ache que amanhã Deus vai te dar uma história nova, onde você vai poder fazer tudo do zero. Não é assim que a coisa funciona. Infelizmente, toda e qualquer ação que eu faço hoje terá um impacto eterno. O amor que eu dou hoje, o perdão também que eu nego, tudo isso terá um impacto eterno. Então é importante que nesta quaresma nós possamos tomar decisões acertadas. À luz de quê? À luz do catecismo, à luz da palavra. Pensar o que Deus faria no meu lugar. Porque se eu começar a colocar esse parâmetro, esta régua diante das minhas ações, eu tenho plena certeza que de fato, quando na segunda vinda de Cristo, que Ele for separar uns para um lado, outros para o outro, eu e você, se nos esforçarmos, seremos separados como aqueles que vão viver na Jerusalém Celeste, que é o céu. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!